Oi, gente, tudo bom? A gente vai falar um pouco sobre a tensiometria. A minha equipe é composta pela Giovana, eu e a Letícia. Para que serve o equipamento? Ele vai servir para medir o ângulo de contato de avanço e recesso, principalmente de tensão superficial e interfacial. Mas ele também mede a concentração micelar crítica, molhabilidade, sedimentação, energia livre de superfície e a heterogeneidade da amostra. Muitos materiais que a gente encontrou falava principalmente sobre os tensiômetros na agricultura. E os principais os principais utilizados são o de coluna de mercúrio, que ele vai possibilitar uma leitura em tempo real com potencial mátrico, mas o material, se for oxidado e quando for oxidado, vai se transformar num metal tóxico que vai contaminar o ambiente e o que manuseia o tensiômetro. Tem o tensiômetro de punção, que ele não tem um vacômetro acoplado, então ele vai ter uma leitura de tensão realizada por meio de um vacômetro portátil, seja ele digital ou portátil, que é mais conhecido como tensímetro. E o último deles que a gente encontrou é o tensiômetro com vacômetro, que é mais utilizado na irrigação. Eu dei uma pesquisada no Mercado Livre e o valor dele varia entre 200 a R$ 1.000 cada um. Já na química, nós vamos utilizar equipamentos mais sofisticados, né? Então, o primeiro deles que a gente tem é o tensiômetro com anel de placa, que esse primeiro vai ser para é mais para mobilidade de fibras, que vai garantir a qualidade de revestimentos feitos de fibras. É isso. Já o segundo é para mais análises rotineiras de laboratório de qualidade, que vão medir principalmente a tensão superficial e interfacial. O terceiro é um instrumento manual e robusto que vai ser utilizado mais para demonstração de como que é a ação da força de tensão superficial de uma forma mais compreensível. O segundo tipo é o tensiômetro de bolha. A diferença entre ambos vai ser a rapidez da análise em substâncias tensoativas, como detergente ou agentes molhantes. E o último deles que a gente vai trazer dessa vez, nessa apresentação, é o tensiômetro de gota giratória. O primeiro vai medir a tensão interfacial com alto grau de precisão e uma faixa muito ampla de valores muito baixos. Ele vai medir principalmente o comportamento interfacial de mini-emoções e microemoções, como principalmente utilizado no ramo farmacêutico e cosmético. Já o segundo, ele vai fazer o interfacial de líquidos, através de uma imagem de vídeo em um capilar rotativo. E os resultados dessa medição vai ajudar o usuário a otimizar essas emoções ou microemoções. Eu dei uma pesquisada e não existe valor na internet. Eu até mandei um e-mail com um orçamento, mas eles não me responderam até o momento que eu gravei esse vídeo. Se eles me responderem, eu coloco nos comentários do blog. Bom, então o funcionamento dessa análise, primeiro é preciso que você nivele a balança até atingir o zero. Dependendo do equipamento, você vai descobrir que atingiu o zero pelo indicador de bolha, então vai ter um círculo com a bolha e você precisa alinhar essa bolha exatamente no meio, aí você sabe que está equilibrado. Ou nesse equipamento tem uma marcação aqui, que se ela estiver alinhada significa que você chegou ao zero, e tem alguns equipamentos que traz essa indicação digitalmente, então você já tem lá a informação que ela está zerada. E aí, você começa colocando a sua amostra numa cubeta e faz com que ela entre em contato, só que somente pela superfície, com o anel ou a placa de platina, enfim, o que dependendo do equipamento, né? E aí você vai adicionando tensão a esse anel por o fio de tensão, gradativamente, e ao mesmo tempo você vai fazendo com que esse suporte em que sua amostra está, você vai puxando ele um pouquinho para baixo, mas bem lentamente. E aí, quando ocorrer do anel e da superfície se romperem, se separarem,
Aí significa que você vai ter o teste da sua análise. Bom, no equipamento, ele vai variar um pouco se o equipamento for mais moderno ou mais antigo, mas em teoria o que ele precisa sempre ter, independente do equipamento, seria um fio tensionado bem fino, igual a gente vê ali na primeira foto, aonde ele tem que estar com o ângulo de torção proporcionalmente ao toque aplicado. Então ele precisa ser bem fino. A gente precisa de uma balança de torção com um aro de platina calibrado. Um aro seria tipo um anel, e a gente pode ver ele na segunda imagem e na última imagem, aonde aí, como a gente falou nos tipos de tensiômetros, ele pode variar. Às vezes a gente pode ter uma placa de platina, a gente pode ter uma bolinha de platina ou um anel. Mas, em tese, sempre a gente vai ter que ter algo aqui que vai entrar em contato com a superfície da sua amostra. A gente precisa de um braço de pressão conectado ao fio de torção. Então, também vai variar do equipamento. Às vezes ele pode estar na horizontal e às vezes na vertical. E a gente precisa de um calibrador desse fio de torção, que ele vai trazer o resultado em DIN por centímetro. Esse calibrador, ele nos equipamentos mais antigos, ele é de uma maneira manual, então igual nessas duas imagens do canto, mas ele também hoje em dia pode ser apresentado de uma maneira digital, então ele tem um painel onde você só vai adicionando digitalmente, facilitando um pouco na análise. Bom, então a determinação da tensão superficial e interfacial, né, entre sólidos e líquidos é muito importante para muitos processos na indústria, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de onde essas análises, né, elas podem ser realizadas. Então a gente pode fazer análise de tensoativos e cosméticos, de tintas e pigmentos, de ingredientes farmacêuticos, do petróleo, lembrando aqui que esse petróleo, né, que a gente faria essa análise, é o petróleo antes de a gente fazer o fracionamento. Então é o óleo propriamente dito. E em se tratando de polímeros, né, a gente não achou nenhum artigo específico falando que, né, demonstrando como seria feita a análise de um polímero nesse equipamento. Então a gente supôs, né, a equipe supôs que esse equipamento ele consegue realizar análises em blendas de polímeros, né? Bom, aqui então a gente tem algo mais visual de como funcionaria o equipamento, né? Então aqui em a gente percebe que o anel ele está acima da superfície, né, da nossa amostra. Então a força que está sendo registrada pelo equipamento é 0. Assim que o anel atinge a superfície, a gente consegue detectar uma leve força positiva devido à adesão entre o anel e a superfície da amostra. Aqui em 3 a gente consegue ver que o anel está sendo empurrado, né, através da superfície, o que causa uma pequena força negativa. Essa pequena força negativa é devido à tensão superficial da nossa amostra. Em 4, a gente vê que o anel ele já quebrou a superfície da amostra e uma pequena força positiva foi registrada pelo nosso aparelho devido ao fio aqui que suporta o anel. Em 5, quando o anel está sendo levantado, né, da superfície, essa força que a gente está medindo, ela começa a aumentar. Em 6, ela ainda está aumentando até que ela atinge um pico, né, tem o seu máximo atingido em 7 aqui. Então, em 8, a gente tem uma pequena queda, né, dessa força, até que a lamela aqui se rompa, ou então o anel volte para a amostra. Nesse caso, a gente supõe que ela saiu totalmente, entendeu? Ele fez o rompimento porque a gente tem um decréscimo aqui no gráfico. E é assim que é feita a análise, né? Assim que fica o gráfico, um exemplo de como o gráfico fica, né? Bom, essas são as nossas referências. E eu espero que a gente tenha conseguido explicar um pouquinho como que é, né, a determinação da análise por meio desse equipamento.